Olá pessoal, passando aqui para avisar que nós estaremos reprisando alguns episódios no nosso podcast Why Grow. Eu acabo de chegar do Brasil, então fiquei fora por um período. Por esse mês de dezembro, final de novembro e o mês de dezembro, nós vamos estar reprisando de um episódio que foi muito especial, que foi com o pastor Pedro Corrá, e o outro foi com o Milton Abreu, tá? Então espero que vocês gostem. Olá a todos, meu nome é Lúcio Santana e estamos hoje aqui no I Grow, Eu Cresço, um podcast que ele foi criado para trazer pessoas com conhecimento e ajudar a transformar vidas. E hoje é o nosso primeiro podcast e eu tenho a honra de ter aqui conosco o pastor Pedro Corrá. Além de um grande exemplo, e eu sempre aprendo com você e queria escutar um pouquinho, aprender mais hoje com você. Que alegria, Lúcio. É uma honra para mim participar desse number one, esse primeiro programa, que Deus colocou essa visão no seu coração aí. E com certeza, esse é o primeiro de muitos que vão acontecer, E para mim é uma honra muito grande, estar com você. Conheço um pouco da sua trajetória, e sei um pouco de onde você saiu, onde você está e para onde você está indo. Então que esse tempo que nós vamos ter aqui possa ser muito precioso e que de alguma forma as pessoas possam crescer com esse conteúdo que vai ser produzido aqui. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom e esse projeto nasceu no meu coração e do Tony também, que ele é um especialista em tudo que nós estamos vendo aqui. E eu gosto da ideia porque por trás disso tem algo maior do que simplesmente um podcast. Eu acho que podcast tem muitos, nós vamos ver outros nascendo, mas eu acho que esse aqui ele tem um objetivo muito mais além de simplesmente levar uma comunicação, mas é levar uma transformação para vidas. E para isso nós precisamos de pessoas igual você, com conhecimento, que já viveu experiências para poder compartilhar com a gente. E eu já conheço um pouco da sua história, mas eu queria entender um pouco mais o porquê Estados Unidos. O que te levou a largar o Brasil? Se você quiser falar um pouquinho o que você fazia no Brasil e o porquê decidiu vir para os Estados Unidos. Muito interessante essa pergunta, Às vezes as pessoas olham para nós e nos julgam pelo que elas veem, mas eu acho que todo ser humano deve ser julgado pela sua história. E eu já gostei do nome, porque grow significa crescer. E para crescer você tem que entender as fases, O crescimento ele passa por várias fases na vida. Então a gente nunca pode julgar uma pessoa pela fase que ela está vivendo. Verdade. É natural. Então é muito legal porque o programa vai falar de crescimento. E para crescer, às vezes é necessário você abrir mão de algumas comodidades, para você realmente chegar aonde é necessário chegar. A única coisa, Lúcio, que o nosso futuro reconhece é uma semente. A semente é a garantia de que uma árvore vai nascer. E se essa árvore é frutífera, uma semente é a garantia de que uma árvore vai nascer, de que frutos virão e frutos que produzirão mais sementes. Então é incrível a gente pensar, como que algo tão pequeno, uma simples semente, como a Bíblia diz, o grão de mostarda, que é a menor semente da terra. Se a minha fé for igual a um grãozinho de mostarda, eu posso dizer para a montanha, move e ela move. E não é literal. Montanha significa os impedimentos, os empecilhos, as adversidades, os problemas. Então, se a minha fé for pequena, eu tiver o mínimo de fé possível, eu vou dizer para um problema à minha frente, olha, você vai sair daqui e vai para o outro lado. Então eu vou ter a liberdade de enxergar o que me espera do outro lado dessa montanha. Então a palavra grow em inglês é muito bacana. E crescer
é o objetivo de todo ser humano. Mas o que precisa para alguém ser reconhecido? Para alguém, né, se tornar alguém influente, importante? Porque a gente já nasce, Lúcio, com o propósito de Deus dentro de nós. O problema é a gente identificar esse propósito. Ou às vezes eu vou identificar, ou às vezes Deus vai usar alguém para identificar o propósito que ele tem na sua vida. E essa pessoa vai ajudar você, é como um mentor ou um discipulador, né? Ou alguém que identifica. A linguagem do mentor hoje, ela é muito usada, né? Ou antigamente, o discipulador, né? Aquela pessoa que vai discipular você, que vai ajudar você a conquistar aquilo que você nasceu para conquistar. E falando de propósito, de como fazer para ser reconhecido, independente do momento que você entende isso, a Bíblia, como eu sou cristão, pastor, e eu sou teólogo e eu sou um estudioso da palavra de Deus, e aí às vezes a gente fica pensando assim, uma pergunta que parece simples, né? Você, por exemplo, Jesus, ele já nasceu Jesus? Boa pergunta. Aí você vai ver outros personagens. Davi, que foi rei de Israel. Ele já nasceu rei de Israel? Aí você vai olhando para Paulo, que é um grande personagem do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Paulo já nasceu, esse apóstolo, que ajudou a edificar a igreja, que escreveu a metade do Novo Testamento. Aí você fala assim, não. A primeira resposta nasceu, né? A primeira resposta é essa. Mas quando você para um pouquinho para avaliar, você vai ver que Jesus já nasceu Jesus. Ele foi carpinteiro por um tempo. Davi já nasceu rei de Israel, mas ele foi pastor de ovelhas por um tempo. Pedro já nasceu aquele apóstolo que nós conhecemos, andou sobre as águas, né? Colocava a mão sobre os enfermos, a sombra dele curava. Aí fala assim, uau, é possível um cara humano acontecer isso? Ele já nasceu esse cara, só que ele foi pescador por um tempo. Então, você já nasceu aquilo que você iria se tornar. Eu já nasci aquilo que eu iria me tornar. Deixa eu parar um pouquinho aqui, porque a primeira resposta é não nasceu. A primeira resposta Agora, continuando a conversa, eu já começo a analisar de uma forma diferente. É interessante que a questão de propósito, e eu conversando com muitas pessoas, eu percebo que a maioria não sabe o seu propósito. E por que eu falo? Porque eu também fiquei por anos buscando um propósito para minha vida. E quando eu falo alguns anos, eu volto ano passado. Eu acredito que eu estava vivendo uma vida inconsciente, né, fazendo negócios, ajudando as pessoas, mas de uma forma inconsciente. Até que Deus me incomodou e eu sempre falo, meu Deus, qual é o meu propósito? Né? E para mim, propósito era, quando eu for muito bom em algo, é o meu propósito. E Deus me incomodou. Ele falou, não. Quando você identificar algo que você tem paixão, que você acredita que seja, comece a fazer. Né? Então, voltando um pouco para essa parte, por que a dificuldade das pessoas de identificar qual é o seu propósito? Eu digo assim, olha, encontre a sua paixão e você vai encontrar o seu propósito. Então, o que é o propósito? Propósito é a razão pela qual eu fui criado. Okay. Propósito é a razão para a qual eu existo. Mas nem todo mundo identifica, porque a linguagem que a gente ouve no dia a dia, você precisa descobrir o seu propósito. Só que propósito ele não é descoberto. O propósito ele é revelado. Então quem é que me criou? Foi Deus. Então tudo aquilo que foi criado na Terra pelo homem tem um manual de uso, né, para você saber como usar aquilo. Esse microfone, por exemplo, ele está cumprindo o propósito dele. Esses fones, essas câmeras, né? Tudo que está à nossa volta agora está o quê? Cumprindo o propósito. Se esse microfone começar a falhar aqui ou ele não servir, ele vai ser descartado. Perdeu o propósito. Perdeu o propósito. Só que ele fica aqui, ele passou a noite inteira aqui. Ninguém nem notou ele, ninguém viu ele. Ele ficou aqui.
agora ele está sendo visto por milhões de pessoas. Uau. Então ele está cumprindo o propósito dele. Assim é a nossa vida. Vai ter momentos que ninguém vai te perceber. Vai ter momentos que ninguém vai te olhar. Mas isso não significa que o propósito não está ali. Então existem momentos que você vai ser visto. Deus ele vai mostrar você justamente porque você foi criado para aquilo. Então, propósito é uma variedade enorme de coisas, né, que você pode fazer e de muitas situações onde você pode ser usado por Deus, né, para cumprir o seu propósito. Então, quando eu falei que Jesus ele já nasceu Jesus, ele nasceu Jesus. Só que por um tempo ele ficou o quê? Escondido, ficou sendo treinado, ficou sendo preparado. E com quantos anos Jesus apareceu para o mundo? Com 30. Uau. Imagina você esperar 30 anos para ser reconhecido e cumprir seu propósito. E por quanto tempo ele cumpriu o propósito? 3. E aí eu comecei a me identificar como ser humano, né? E a me posicionar, né, para que lugar Deus me queria. E aí foi uma longa história, né? Porque quando a gente entende o propósito, o reconhecimento ele vem natural. Por quê? Aí existem alguns valores que a gente precisa entender, né? Existe uma diferença entre poder e autoridade. Todo ser humano ele busca poder. Por que todo ser humano quer dinheiro? Porque dinheiro dá poder. O dinheiro, se você tem muito dinheiro, independente se você é homem, mulher, é negro, branco, americano, se é brasileiro, se é indiano, o dinheiro ele é superior a qualquer tipo de etnia, de cor, né? Então, todo mundo quer dinheiro porque o dinheiro dá poder. Só que existe uma diferença, Lúcio, entre poder e autoridade. Porque o poder é da terra, mas a autoridade é do céu. Todos que têm autoridade vão ter dinheiro, vão ter poder. Mas nem todos que têm poder têm autoridade. A autoridade ela é superior, né, ao poder. Então, as pessoas, quando você entende isso, quando você se conecta com o seu propósito, essa autoridade vem sobre a sua vida. Uau. Porque o seu propósito é que vai produzir para você. O seu propósito vai produzir para você. Por exemplo, como que um médico ganha dinheiro? Servindo as pessoas, curando pessoas com o propósito dela. Como que um advogado ganha dinheiro? Servindo pessoas, trabalhando, né, para ajudar pessoas. Como que um mecânico ganha dinheiro? Consertando carros. Ou seja, a sua riqueza, ela vem de resolver problemas. Como que o Lúcio ganha dinheiro? Ajudando pessoas a comprar imóveis, resolvendo problemas, né? Na área imobiliária. Soluções. Aí você fala assim, poxa, eu não aguento mais fazer o que eu faço, é muito problema. Você não entendeu nada, porque é resolvendo problema que você vai ter acesso à riqueza da terra. A riqueza da terra está nas mãos das pessoas que estão dispostas a resolver problema. Então, se você entender isso, nunca mais você vai reclamar. Eu lembro que quando eu comecei a advogar, e advogar no Brasil não é uma tarefa muito fácil. Cara, é muita situação difícil. Aí eu lembro que o pastor lá da minha igreja, né, um cara muito simples, mas muito usado, assim, uma pessoa simples, mas tinha um discernimento de Deus na vida dele. Aí eu falei, pastor, estou muito cansado, não sei se era isso mesmo que eu tinha que fazer, estou advogado, dá muito trabalho, as pessoas ficam o tempo inteiro cobrando, acham que a gente é Deus, que a gente vai resolver o problema dela, e eu não posso garantir, prometer isso para ela. É muito problema, eu estou querendo desistir. Aí ele falou assim, mas você estudou exatamente para isso. Você estudou para resolver problemas das pessoas. Aí ele falou assim, imagina então se eu como pastor, eu reclamar que as pessoas têm problemas espirituais. Não precisa de mim, o meu salário, eu recebo salário para resolver esse tipo de problema. Cara, aquilo, eu falei assim, uau. Então é isso. O propósito está ligado àquilo que você nasceu para fazer. E aquilo que você nasceu para fazer sempre vai incluir resolver problemas.
Então a autoridade vem, poder. A autoridade vem do alto, dos céus. Uau. Poder vem da terra. Aí você vai ver comigo, né? Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele tinha poder. Mas quem que tinha autoridade? Davi. É tanto que Davi foi reconhecido depois, Deus rejeitou Saul, porque o coração de Saul estava no trono. Não estava em quem deu o trono para ele. Uau. Aí você olha também, Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Ele tinha poder. Mas quem tinha autoridade na Babilônia? Daniel. Aí você vai vendo a história à sua volta, né? Aí você começa a falar assim, é verdade, o cara tem poder, mas ele não tem autoridade. Na terra, olha que loucura. Na terra, quem tem poder são os governantes. Nos Estados Unidos, quem tem poder é o presidente, Joe Biden. Mas quem tem autoridade? A igreja. Uau. A igreja pode mudar situações que um presidente de uma nação como essa não pode. E aí a gente passa o tempo inteiro buscando poder, querendo poder. E esquece que nós precisamos da autoridade. Tá, né? Mas como? Fala um pouco, como é que eu consigo essa autoridade? Me relacionando com Deus. Uau. Ou seja, através de relacionamento. Exato. Eu tenho que dizer, Deus, olha só, não quero praticar isso aqui que é errado. Olha, eu não quero, que caminho eu devo seguir, né? A própria palavra de Deus, 2 Crônicas 7,14, se eu não estiver enganado, diz assim, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, né, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, né, e eu sararei a terra. A cura da terra, a bênção ou maldição que está sobre a terra, ela não vai ser tirada por um político, por um governante. Então, é a mesma coisa que eu falei sobre autoridade e poder. Eu falo sobre riqueza e prosperidade. A prosperidade vem do céu, a riqueza vem da terra. Todos que são prósperos são ricos, mas nem todos que são ricos são prósperos. Se riqueza trouxesse prosperidade, você não ia ver milionário divorciando, milionário se suicidando, milionário com depressão, você não ia ver. Então isso me mostra que o dinheiro não resolve todos os males da terra, mas a prosperidade sim. A palavra prosperidade, no original a palavra prosperidade é shalom, que é um nome hebraico, que significa paz. Por isso que o judeu ele sauda as pessoas, shalom. Então, na verdade, a palavra prosperidade você usa não só financeiramente. É para tudo. Para tudo. Eu não preciso ter dinheiro para ser próspero. Uma coisa, aí, ô Lúcio. Aí já. O que acontece? Você não precisa ter para ser. O ter e o ser são dois verbos assim que eu aprendi a conjugar muito cedo na minha vida. Eu não preciso ter para ser. Eu não preciso ser dono para ter acesso. José do Egito. Ele chegou no Egito escravo. Ele não tinha nada. Chegou com a roupa do corpo. Ele não era dono de nada. Mas Deus começou a colocar ele em lugares e começou a dar o que a ele? Acesso. Peguei essa, ó. Ele não era dono. Eu não preciso ter um avião de 15 milhões de dólares. Eu posso ter um amigo que tem. Acesso. E eu vou ter acesso ao avião. E não vou ter que pagar a prestação, pagar o combustível. Eu não preciso ter um iate de 5 milhões de dólares. Mas eu tenho amigos que têm iate e que nos domingos eles me chamam e eu vou andar de iate com eles. Porque eu estou vivendo o meu propósito. Presta atenção. Só tem acesso quem tem o propósito definido. Quem está cumprindo o seu propósito, independente de que área do mercado seja, vai ter acesso. Aí você vê, José, ele não era dono de nada, mas Deus colocou, ele saiu de um poço e foi para dentro de uma mansão. E ali dentro da mansão, ele saiu de escravo para ser o administrador. Teve acesso a tudo. Tudo que Potifar tinha. Tudo. Aí vocês conhecem a história, a mulher de Potifar, e José era temente a Deus, aí foi parar na prisão.
né, ficou 2 anos na prisão, e nesse período ele foi colocado como chefe, né, sobre os presos. E mesmo ali Deus honrou ele em cada estágio, em cada da parte do crescimento, do processo. Aí de repente ele chega na presença do faraó, que teve o sonho, não vamos entrar no detalhe, ele interpretou o sonho de faraó. Sabe o que é mais louco dessa história, Lúcio? É que não existia cargo de governador no Egito. Uau! O faraó criou um cargo que não existia na história para ele. Depois de mim, colocou um anel no dedo dele e falou assim, olha, Zafenate Paneia, depois de mim, você é o dono do Egito. Uau! Você vai administrar tudo. Eu não preciso ser dono para ter acesso. Aí é abrir mão. A gente é muito apegado a coisas. Mas o dia que eu entendo, olha, Deus me colocou nessa empresa, e é nessa empresa que eu vou servir a Deus, eu vou honrar a Deus, vou ajudar pessoas. E a minha recompensa vai vir daqui. Muda 100% tudo. Todos que estão nos ouvindo aqui, se entender essa palavra, a vida, né, a nossa vida muda. E é interessante que nós estamos falando de processo, planejamento. E eu escutei, não sei se foi semana passada, que a pessoa colocou assim, Deus ama processo. Porque se ele não gostasse, ele não faria o processo de uma semente. Aí cresce, nasce. Tem todo um processo a seguir para chegar em algum lugar. E muitas das vezes nós queremos o quê? Pular tudo. Quer mais etapas, né? Você olha aquela pessoa que está tendo sucesso, não, eu quero ser igual ela. Mas eu vou ficar sentado, não vou fazer nada, não vou me preparar e eu quero chegar lá. Então é interessante como que o processo ele é importantíssimo na vida de qualquer um, independente do lugar, do propósito. Do propósito. E isso é importante a gente entender, né? Porque leva tempo. Né? Eu não posso olhar para alguém que está tendo uma vida de êxito, né? Que tem prosperidade, que é reconhecido e achar que eu vou de hoje para amanhã chegar naquele lugar. Né? Eu falo assim, Lúcio, só celebram as nossas conquistas quem conhece as nossas batalhas. Quem quer colher onde não semeou, não entende o valor do sacrifício. Então as pessoas não valorizam aquilo que elas não... toda colheita que é recebida por alguém que não ajudou a plantar, não é valorizada. Por isso que os maiores milionários da Terra hoje não são pessoas que herdaram dos pais, que construíram a sua própria herança. Então é muito importante a gente entender esse processo. E falar em processo para mim é muito fácil, porque eu conheço um Deus que viveu o processo. Imagina Deus ficando 9 meses no ventre de uma mulher. Deus, o Criador do universo, o que era antes de tudo existir, ele ficou 9 meses no ventre de uma mulher para nascer, depois passar por todo o processo de crescimento day by day, dia após dia, esperar 30 anos, Deus que mora na eternidade, que não tem tempo definido, né? O ontem é ontem, hoje é hoje, o amanhã é amanhã, todo dia é todo dia. Você imagina o Deus que nós cremos e servimos, Criador de todas as coisas. Então, para mim é muito fácil entender processo, porque se Deus que é Deus, ele se dispôs a ficar 9 meses no ventre de uma mulher. E ele se dispôs a nascer no tempo. Deixou a eternidade para nascer no tempo. Uau. Esperou 30 anos para em 3 anos mudar a minha história. Em 3 anos mudar a sua vida. E até hoje a mensagem dele é pregada há mais de 2.000 anos, mudando vidas e histórias ao redor da Terra. Uau. Então, ser processado. Ninguém quer ser processado. Falar processo, né? Já. Falar assim, assusta. Ser processado, né? Mas o processo ele é necessário e é o que nos faz amadurecer, né? E é o que nos faz crescer. E a gente prega muito isso. É identidade, propósito e destino. É o que a gente prega na igreja o tempo inteiro, né? Então, quando você sabe quem você é, né? Você vai entender para onde você está indo. E quando você está indo na direção certa, o seu propósito é revelado. Uau. Então essa é a nossa linguagem. Né? Às vezes falta uma pequena direção. Né? A pessoa às vezes está perdida, buscando algo, e às vezes nem sabe o que está buscando. Eu sempre falo assim, ó, quem não sabe
para onde está indo, qualquer caminho lugar, serve. Qualquer caminho serve. Então, é importante você se identificar, né? E é natural esse processo dessa busca, né? Tem gente que viaja o mundo, né? Buscando se encontrar, tentando achar uma razão para a existência dela, tentando encontrar o propósito. Eu sempre falo, Lúcio, que o meu destino ele não está no futuro. O meu destino está dentro de mim. O seu destino está dentro de você. O seu destino não está no futuro. Tem muita gente procurando longe aquilo que está dentro dela. Quando você descobre... Buscando em outras pessoas. Isso, aquilo que está dentro dela. Então, todo ser humano é único, né? E isso é que nos torna diferentes, porque nós somos únicos. 7 bilhões de pessoas na Terra, não existe ninguém igual a você. O seu DNA ele é único. Então, a gente não precisa querer se comparar a alguém, né? Eu queria que a minha empresa fosse maior do que a do meu concorrente. Eu queria que a minha igreja fosse maior do que a do outro pastor. Eu queria pregar melhor do que o outro pastor. Olha, eu queria ter uma casa melhor do que a do outro. Cara, isso tudo é vaidade. Tudo é vaidade, né? Aí a pessoa não consegue estar satisfeita com o que ela tem. Ela vive insatisfeita atrás do que as outras pessoas têm ou conquistou e coloca na cabeça que quando eu tiver tal coisa, eu vou me sentir satisfeito. E é uma mentira. Mentira, porque ela esquece que o que Deus vai exigir de nós é se nós fizemos aquilo que Ele determinou para eu fazer ou não. É isso que Deus vai cobrar de mim. Caixão não tem gaveta. Caixão não tem caixa forte. Não vai levar eu não nada. Vou colocar as minhas joias, o meu ouro e a minha prata no caixão, né? Não vai ser enterrado comigo. Então, eu não posso trabalhar apenas para deixar dinheiro, porque dinheiro é aquilo que eu deixo para as pessoas. Legado é aquilo que eu deixo nas pessoas. Eu posso deixar algo para as pessoas, eu posso deixar algo nas pessoas. Eu prefiro deixar legado. Falando em legado, qual é o legado que você pretende deixar, que você gostaria de deixar? Olha, Lúcio, eu tenho trabalhado muito com mentoria, né? Faço mentoria ministerial. Eu gosto muito de ensinar. Sim. Né? Como eu falei, eu tinha um talento de ser um comunicador, né, que foi identificado, fui fazer o curso de Direito, minha formação acadêmica. Eu vim para os Estados Unidos, eu fiz outra faculdade de teologia em Orlando, na Florida Christian University. Sim. E onde eu me encontrei realmente dentro do meu propósito. Então, quando você fala de legado, existe diferença entre herança e legado. Eu, como advogado, eu sei muito bem, né? O que é um legado? Um legado é o espólio, né? Quando morre alguém que deixa a herança, tem o espólio onde vai ser feita a divisão dos bens. Primeiro você paga todos os devedores, se estiver devendo alguém, tira tudo que deve, o que sobrar divide para os herdeiros. O legado é exatamente essa herança que é livre de dívida. Isso é o legado. O legado é tudo que eu deixo para as pessoas que não tem nenhum peso e não tem nenhuma cobrança, que ninguém vai ser cobrado por aquilo que eu deixei. Então, é algo que é puro, né? Que é um benefício que eu vou deixar, que vai abençoar o outro. Então, o legado que eu espero deixar é de conhecimento, né? É deixar outras pessoas. A gente tem muitos jovens na igreja e a gente faz muito esse trabalho. É que essa linguagem, né? Esse conhecimento que eu tenho compartilhado, eles continuem compartilhando, né? De gerações e gerações. Eu posso deixar um prédio, como nós compramos um prédio, nós estamos construindo, mas esse prédio ele pode cair, pode vir um furacão, pode derrubar ele, pode acabar. Agora, aquilo que eu deixo nas pessoas não acaba, porque está dentro delas, né? E é compartilhado de geração em geração. Eu acho que, né, o amor, o perdão, que são, para mim, a base do cristianismo, eu sempre prego isso, o amor e o perdão. Então, eu tenho buscado deixar esse legado para as pessoas, né? De conhecimento, de identificar, né, esse potencial das pessoas e, de verdade, construir uma história, né, na Flórida, nos Estados Unidos, onde Deus te colocar, né, para que amanhã ou depois,
quando você já tiver morrido, as pessoas ainda continuarem falando, né, de você, contando a sua história. Olha, passou um pastor por aqui. Olha, ele fez isso, ele fez aquilo, né? Uau. Então, o meu maior patrimônio vai ser essa história. Eu posso deixar para minhas filhas bens, né, casas, carros, dinheiro no banco, mas elas não serão ninguém. Pode acabar também. Elas não serão ninguém se elas não tiverem uma história para contar. Né? Então, eu acho que isso é legado, você. São assuntos que assim nos faz crescer, que é o objetivo do podcast, sim, né? Nos faz pensar, né? Nos faz refletir, né? Sobre como que eu tenho vivido a minha vida, né? O que eu tenho feito com o tempo que eu tenho, né? Apesar de o tempo ser esse inimigo e eu estou aprisionado no tempo, como o meu corpo é mortal, o meu espírito é eterno, mas o meu corpo é mortal, por isso que eu tenho que, dentro do tempo que Deus me dá, procurar entender o propósito e viver esse propósito. Porque aí eu vou assim, ter êxito e vou acelerar, né, tudo aquilo que está à minha volta. É um processo de aceleração, né, de tudo que está à minha volta. Então é muito bom a gente entender isso, viver isso, né? E Jesus com 33 anos, ele não morreu velho. Você acha que ele morreu velho? Com 33 anos? Acho que não. Não. Mas ele morreu depois de cumprir o propósito dele. Então não é a questão do tempo. Não é o quanto tempo você vive na Terra, mas se no tempo que você vive, você cumpre o seu propósito. Uau. Isso Pastor, a gente tem que começar a finalizar, porque eu continuaria aqui por, sei lá, mais 1-2 horas, mas eu anotei, acho que tem 5 pontos que eu vou querer voltar depois, pastor. Vai ser um prazer. Vamos conversar mais sobre esse aqui, porque dá para expandir tanto, dá para poder aprender tanto, que eu quero voltar. Eu queria que o senhor deixasse, né, falar para as pessoas que estão nos escutando hoje, que eu tenho certeza, assim, pelo menos eu já me sinto abençoado pelo que eu aprendi aqui hoje. Eu tenho certeza, eu acho que o nosso maior investimento, meu, do Tony, vai ser tentar levar o que nós conversamos aqui para o máximo de pessoas. Porque eu tenho certeza que alguma coisa eles vão pegar e vai ser ferramenta de mudança para a vida deles. Se eu quiser deixar as últimas palavras aqui por hoje. Ok, primeiro quero te agradecer, Luz, pela oportunidade, né, de ter sido lembrado aí para poder participar da estreia, né, do seu canal, do I Grow Talk podcast, né, e do Tony também, que é produtor que está nos bastidores aí, que tem um papel também fundamental nesse processo aí. E para mim é uma alegria, né, e falar para vocês aí que estão nos acompanhando aqui, 7 bilhões de pessoas na Terra. Deus escolheu você. Ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa para fazer o que você precisa fazer. Ainda que exista outro ser humano que faça algo que você faz, mas ele nunca vai fazer igual você faz, porque o seu propósito é único. O que traz valor para uma obra de arte é justamente o fato dela ser única, a sua exclusividade, né? E Deus, a Bíblia diz que ele te formou com as próprias mãos. Então, quando eu entendo isso e eu me coloco nas mãos de Deus, e eu entendo o que Deus me criou para ser e para fazer, né, o resultado, tudo que vai acontecer, vai ser natural na minha vida. Uma semente, quando ela é lançada na terra, o agricultor ele só precisa cuidar dela e esperar o tempo certo para ela produzir o fruto. Assim somos nós nas mãos de Deus. Deus nos lançou na terra como uma semente. Eu vejo muita semente que morreu, né, sem chegar à idade adulta. Muitos seres humanos que morreram sem chegar à idade adulta para produzir o fruto. O fruto é o resultado do seu propósito. Então a minha palavra para você que está nos acompanhando aí, não desista, não se desestimule se você ouviu alguma palavra negativa, se alguém te feriu, alguém te machucou, né, isso faz parte do crescimento. Então que Deus possa abençoar a tua vida, que tudo aquilo, Lúcio, que nós falamos aqui
né, possa de verdade fazer diferença na vida de todos vocês que estão aí nos acompanhando. Uma alegria poder chegar à sua casa, onde você estiver, no seu carro, no seu trabalho, e que Deus complete tudo que nós falamos e que você tenha discernimento e maturidade de viver, né, o seu propósito aqui na Terra. Milton, é um prazer ter você aqui e queria que você se apresentasse. Tenho certeza que você vai ser uma bênção para o nosso podcast. Olá, Lúcio, um privilégio, o convite dessa oportunidade aqui. Bem, o meu nome é Milton, sou casado com a Adriana, tenho 2 filhas e eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai dar muito pano para manga para a gente poder conversar bastante. Legal. Milton, eu tenho algumas curiosidades. Eu já conheço você há um bom tempo, mas eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi, quando foi aquele ponto que você sentou talvez ali com a Adriana e falou, poxa vida, está na hora de sair do Brasil. Eu sou evangélico, né? E na minha igreja nós temos a conferência internacional que acontece aqui nos Estados Unidos e em alguns países, né? Então, uma vez por ano eu vim em 2011, eu vim em 2012, e a gente pega o choque, né, de comparar a América com o Brasil, fala, puxa, né, as coisas lá funcionam, é diferente. E aí começou aquela curiosidade de, puxa, se a gente morasse na América, as meninas poderiam ter oportunidades de algumas faculdades que jamais a gente teria aqui no Brasil. O primeiro choque foi esse, da qualidade, né? E depois veio um período de insegurança no Brasil. A minha esposa, ela estava um dia fazendo compras no mercado, um assaltante pegou, rendeu ela, colocou uma arma na cabeça dela e falou, olha, se alguém fizer alguma coisa, ela morre. Aí eu falei, poxa, aí é fácil, né? Essa eu não sabia, viu? Ficou 30 minutos com ela ali, esperando o pessoal pegar pertences, relógio, dinheiro, né? E ela como refém. Depois disso, mudou, sabe? Qualquer lugar que a gente ia, já não tinha mais a tranquilidade. Eu passei a estar também um pouco desconfortável. Teve um período em Goiânia que teve lá o bandido, era um motoqueiro que parava nos pontos de ônibus, dava um tiro na pessoa e saía. Ele matou 30 meninas de 14 a 18 anos. Aí eu peguei e falei, poxa, tá difícil. E numa dessas vindas, nós pensamos, poxa, os Estados Unidos eles reservam para a gente segurança, nós temos a possibilidade das meninas fazerem um curso superior num país de primeiro mundo, elas vão aprender uma segunda, uma terceira língua. E aí nós começamos a pensar nisso fortemente em 2013, né? Fui conversar com o líder da minha igreja, porque eu tinha o meu pai biológico e ele era o meu pai espiritual. E eu abri para ele o coração, olha, eu penso em fazer isso, isso e isso. Aí ele falou assim, Milton, eu não estou sentindo muita paz não, vamos orar? Vamos, isso foi no início de 2013. No final de 2013 ele me procurou e falou, olha, agora eu estou sentindo paz. Só que nessa época eu já tinha mudado de ideia já, porque passou um ano. Aí eu pensei, nossa, aí eu fui conversar com a esposa, aí a gente refez todos os cálculos, né? Porque até então a gente pensou, não é para ser. E aí, só uma ideia. Só uma ideia. Então, do início de 2013, março de 2014, nós estávamos chegando aqui para começar uma nova história. Uau! E eu vejo que muitas famílias passam por esse mesmo processo, né? Acho que o maior motivo que as pessoas decidem sair do Brasil é a questão de segurança, né? E qual foi o ponto que, se você pudesse mudar, você teria mudado, talvez se preparado melhor? Eu pergunto isso para que a gente possa ajudar as pessoas que estão escutando, falar, poxa vida, eu quero fazer uma mudança, né? Uma transição do Brasil para os Estados Unidos, né? Qual foi a maior dificuldade que você teve e que talvez poderia ter evitado? Durante o período que eu estava esperando, eu fui ler, eu entrei na internet, eu conversei com algumas pessoas. O problema é que aqui muitas vezes você conversa com algumas pessoas e as pessoas elas trabalham tanto que elas não têm tempo de se informar. Alguém conversou com alguém conhece alguém que fez algo, mas nunca é oficial. Então, quando eu cheguei aqui, Lúcio, eu vim preparado financeiramente, mas não me falaram que eu tinha que fazer
o primeiro depósito, o segundo depósito, o 12º depósito, os aluguéis, né? Eu não sabia que eu tinha que antecipar aquele tanto de dinheiro. Eu ia comprar um carro à vista. Eu peguei o dinheiro de comprar o carro e já dei para entrar no apartamento. Depois tinha que fazer o depósito para o telefone celular, porque na época que nós chegamos aqui, só uma operadora ela poderia pegar pessoas que não tinham histórico de crédito para poder, tinha que dar depósito. Aí eu fui colocar a internet em casa, depósito. Ou seja, tudo depósito, depósito, depósito. Aí quando eu fui ver, eu tinha uma expectativa de uma reserva de 1 ano que caiu para 3 meses. Justamente pela quantidade de depósito que eu tinha que fazer. E ninguém falou para mim, olha, se prepara, porque você vai precisar disso, vai precisar daquilo. Não tem Ou seja, orientação nesse claramente a sentido. falta de informação já foi um fator que Foi. atrasou o processo. Foi. Dificultou, né? Ele acabou acontecendo, só que a expectativa era você ter uma tranquilidade financeira por um período, enquanto as coisas iam acontecendo, só que depois de 90 dias eu já estava na bacia das almas. Acabou o dinheiro, o que eu faço agora? Aí o negócio já estava lascado já. E outro ponto que eu vejo que muitas pessoas, né, passam por isso é a questão imigratória. Me fala um pouco, como é que foi, primeiro, o que você acreditou que iria acontecer e o que realmente aconteceu? Quando, numa dessas vindas para as conferências da igreja, eu encontrei um empresário que falou, olha, o seu perfil é interessante, eu posso fazer uma aplicação de trabalho para você. Opa! Porque a minha esposa sempre foi muito mais insegura. Lá em casa ela é a âncora e eu sou o balão de hélio, né? Então, talvez na sua seja parecida. Alguém, né, é mais agressivo e alguém é mais conservador. E aí a Adriana falou, eu só saio do Brasil se de repente tiver algo muito palpável nos Estados Unidos. Aí veio essa proposta, né? Ela falou, opa, beleza. Antes da gente sair, que nós liquidamos as nossas coisas, eu morava em casa própria, eu tinha carro próprio, não devia, não tinha dívidas. Aí eu falei, olha, nós estamos mudando de país. Depois desse período de quase um ano que a gente esperou, né? E se não der certo? A gente volta ou a gente peita? Porque se você falar a gente volta, então eu sou a favor de não ir. Porque recomeçar... Porque pensa só, aqui a gente tem casa própria, não tem dívida. Gasta o dinheiro que tem para voltar e morar de aluguel, não faz sentido. Se você falar para mมque se der certo, ótimo. Se não der certo, a gente peita, a gente vai. Se não der certo, e pode acontecer, eu sou a favor de não ir. Mas é difícil dar errado, né? Vamos, mas eu descarto essa possibilidade. Chegou aqui, nós fomos num advogado de imigração, e aí havia uma característica muito especial, né, desse empresário, porque ele teria que ter também, ele tinha uma empresa no Brasil, tinha uma empresa aqui, mas a configuração da empresa de dessas pernas não atendia ao quesito imigratório de uma transferência de executivo. Resultado, não deu certo. Parou ali. Olhei para ela olhou e falou assim, mas que boca que você tem, hein? Falei, mas, né? E naquele momento a gente peitou. O peitar foi, nós saímos do Brasil, eu com qualificação, minha esposa com qualificação, nós chegamos aqui e nós não podíamos usar a nossa qualificação. Uau. Né? Aí naquele momento, nós chegamos aqui com duas crianças, né? A mais velha estava com 12, a mais nova estava com 8. Né? Então, num momento assim que tudo era novidade, né? Eu cheguei no McDonald's um dia para fazer um pedido lá, né? Caí na besteira de ir no drive-thru. Cheguei, blá, 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 blá. Yes. No. Yes. Né? Paguei. Eu falei, nossa, até mais barato que eu pensava. Né? Eu pedi 4 refeições e saí com 2 milkshakes. E ela, você sabe inglês mesmo, né? Então, aí foram as dificuldades. A dificuldade da língua, a dificuldade de não conhecer pessoas. Porque aqui você não tem primo, pai, mãe, não tem ninguém aqui. Né? Então você tem essa dificuldade, você não pode utilizar todo o seu acervo de capacidades, né? Você aqui é imigrante, você não pode trabalhar e tem uma série de obstáculos. E depois o dinheiro que você traz ele acaba não sendo suficiente ainda para o que você pensava. E você acredita que talvez se você tivesse tido uma consultoria melhor, talvez se antecipado com mais informações, talvez você teria evitado essa situação da parte migratória ou não? Foi surpresa, não teve jeito? Eu acho que teria facilitado demais. Muito, né? Se eu tivesse, por exemplo, alguém falar assim, olha, primeiro, você vai conversar com o advogado antes de sair do Brasil.
Ele vai passar para você ali obstáculos, pontos que você vai precisar ter atenção. Se tivesse conversado com um realtor, né, alguém no Brasil, um corretor de imóveis, ele vai falar, olha, aqui nos Estados Unidos funciona assim, 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 se prepara dessa forma. Era completamente diferente. Você chega aqui ciente que isso vai acontecer. Até emocionalmente é diferente, que você já sabe que o impacto vai chegar. É diferente se você pego de surpresa. É interessante. Por que às vezes nós preferimos tentar, né? Quebramos a cara, aprender com o erro, ao invés de se antecipar e correr atrás de informação. Não é assim, são várias pessoas que eu sento, converso, e a pessoa vem totalmente despreparada. Desde uma compra de um carro, de uma casa, a pessoa não tem ideia do que faz. E eu sempre falo para as pessoas, se informem. Tem o poder para o seu lado do conhecimento, de chegar para negociar algo, tomar uma decisão baseada em conhecimento, não baseado no que a pessoa do outro lado vai falar para você. E aí você tem que seguir porque não tem conhecimento algum. Então eu arrisco a dizer que hoje, esses últimos 5 anos, eu acho que a própria comunidade brasileira ela se aprimorou muito. Eu acho que hoje as redes sociais ajudam demais. Na época, a rede social não era tão aquecida ao ponto de ter pessoas capacitadas para poder dar boas sugestões. Hoje, se você procura, tem alguns canais aí de pessoas que moram aqui que falam, olha, como que é viver nos Estados Unidos? Sem aquela falsa ilusão de que é um paraíso e que só tem coisas, que é um céu de brigadeiros. Tem muita dificuldade também. E fala um pouquinho da parte, como é que você conseguiu solucionar essa questão? Eu acho que é importante para quem, né, está nos escutando entender que dificuldades vêm, mas não dá para desistir, porque eu acompanhei um pouco o seu processo no passado e eu imagino que teve horas que você pensou, o que eu vou fazer? Né? Será que eu vou ter que voltar para o Brasil? Né? Suas filhas já estavam aqui estudando, já tinha aquele sonho de, né, continuar aqui nos Estados Unidos. Então, acho que muitos hoje passam ainda por essa situação. O que eu vou fazer? Né? A minha história, eu já até testemunhei isso na minha igreja, é um exercício de fé. E para você que está vindo para cá ou pensa em vir para os Estados Unidos, o exercício de fé ele passa a ser essencial. Porque acontece o seguinte, Lúcio, quando você chega num país novo e tudo é diferente, você primeiro precisa se ajustar a essa nova realidade. Quando você chega aqui, você fala, você não pode trabalhar, você não pode isso, você não pode aquilo e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Porque as pessoas, muitas vezes, te incentivam a vir, mas não falam das partes difíceis, que senão o cara não vem. Né? Só fala da parte boa. A parte difícil só chega depois que você está aqui, depois que o dinheiro acaba. Que nem passar de volta você consegue comprar. Né? Só que aí o que acontece? Uma grande preocupação que eu sempre tive é que eu não fosse uma ferramenta para gerar descrença nas minhas filhas. Uau! Porque muitas vezes os pais mal preparados, eles mesmos são ferramentas para gerar falta de crença nos filhos. Muita gente que fala, né? Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, crentinho não é. Então, o mundo distancia os nossos filhos dos projetos, muitas vezes das igrejas, da palavra, e cabe a nós pais darmos exemplo de poder falar, olha, estar nesse projeto é bacana, é legal, edifica, é algo que é interessante, porque os filhos são outros assuntos, às vezes os objetivos deles são diferentes. Minha filha, quando nós chegamos aqui, ela fez um pedacinho antes de middle school e depois foi para high school. Na high school ela chegou para mim um dia, chorando, e falou assim, eu estava conversando com algumas colegas mexicanas, hispanas e tal, e elas falaram que só vão fazer aqui a high school por fazer, porque elas não vão poder pegar e fazer college. Uau! Eu falei, mas por quê? Porque nós não temos documento, e como não tem documento, não tem bolsa, não tem relationship com nenhuma instituição, não tem jeito. Eu falei, e você acreditou? Ué, é a lei, papai. Aqui, ó, preto no branco. Aqui, ó, você recebe bolsa assim, 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 assim. Se tiver social, que você pode aplicar para FAFSA, para programas do governo. Nós não temos isso. Uau. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Você dá o seu melhor e eu vou dar o meu melhor. Eu me viro com Deus e você... Mas agora não adianta nada eu chegar num determinado momento, eu conquistar essa parte e falar, você não tem nota suficiente para poder pegar e atingir todo o sacrifício do lado de cá. Vamos fazer esse acordo? Beleza. Lúcio, no primeiro ano, só nota A. Papai, cadê o documento? Uau. Não, é o seguinte, faltam... Essa pressão. Era 4 anos, faltam 3.
No segundo ano, só nota A. Eu não posso fazer aplicação ainda. Olha, faltam 2 anos. No terceiro ano, só nota A. Só falta 1 ano agora. E cadê Olha, o documento? cadê o documento? Falei assim, até o último momento. E nesse meio período, eu recebi uma primeira carta. A sua aplicação foi negada, você tem 30 dias para sair dos Estados Unidos. Eu peguei, mostrei aquilo para a esposa. Aí eu falei assim, não mostra para ela não, para a filha, porque, né, os filhos são legalistas demais e aquilo ali poderia minar justamente o trabalho que ela estava fazendo. E aí, tá tudo bem? Beleza. Vai dar certo? Claro que vai. Mas não aconteceu até agora. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Passou mais ou menos 1 ano, uma nova carta. O processo de vocês foi negado, vocês têm 30 dias para sair dos Estados Unidos. Aí eu pensei, puxa vida. Cheguei para minha esposa, já estávamos no 3º ano. A minha filha mais velha já só faltava 1 ano para aquela data que nós tínhamos combinado. E eu pensando, poxa... Teve uma data específica? Tinha. Nós sabíamos que no dia 21 de março era a data final para o projeto que ela precisava. Aí eu pensei, puxa, para que eu fui prometer? Porque o peso fica... lá em casa, a minha família, eu não sou um homem de prometer e não cumprir. Quantas vezes eu cheguei em casa depois de um dia de trabalho, quando eu pegava na maçaneta, eu lembrava que eu tinha prometido para uma delas trazer balinha. Um específico tipo de balinha. Eu largava a maçaneta, ia para o carro, ia no mercado longe. Uma coisa super simples. Mas se eu prometesse, eu tinha que cumprir. Eu tinha que mostrar para elas que a gente tem que ter palavra. Se você fala que vai fazer, você tem que fazer. Não importa o que seja, né? E aí eu pensei, poxa, eu falei para ela que isso vai acontecer. Pois bem, 2 cartas, 3 anos de tentativas, mudamos de advogado. O outro advogado pegou e falou, olha, o caso de vocês está bem sério. E nesse meio tempo que a gente conversando com o advogado, chega a 3ª carta. Processo negado, vocês têm tantos, porque cada uma dessas era uma moção que a gente colocava para que ganhar tempo. Aí a minha esposa falou, vamos fazer essa última tentativa, se não der a gente desiste. Eu falei, ao menos eu vou dormir tranquilo, eu prefiro dormir com o arrependimento do que com remorso. Se eu tivesse tentado, se eu tivesse feito, se eu tivesse procurado. Só que a mulher chegou e falou, olha, a minha estatística de aprovação ela é alta, mas o meu preço também é proporcional. Ela é uma advogada libanesa, né, muito metódica. Ela me cobrou 6 vezes mais do que o outro advogado. Quanto que a gente tinha de dinheiro? 0. Uau. Mas eu pensei, dinheiro eu dou um jeito de ganhar. Agora eu não posso pegar e perder essa oportunidade. A advogada virou do avesso e o tempo passando. A nossa filha mais velha, aqui quando você está terminando a high school, você precisa de ter 40 horas de serviço comunitário. A aplicação dela era tão engajada nesse sentido que ela fez 400 horas. Uau! Ela tinha um compromisso. Ela fez assim, o meu compromisso com o meu pai, eu vou honrar. Agora, o compromisso dele comigo, ele vai ter que honrar também. E no meio dessa história... Pensa na expectativa dela. O último dia para ela era o dia 21 de março. Aí estava faltando agora 1 mês. Papai, há 4 anos atrás nós conversamos, o senhor falou para mim que se eu desse o meu melhor, nós iríamos conseguir fazer isso. Eu falei assim, olha, enquanto não acabar o tempo, não está valendo. Na hora que faltar 1 hora ainda está valendo. Né? Com 3 cartas nas costas e tal. Isso que é fé, né? Eu não tinha em que mais me amarrar. Né? Então, no dia 17 sexta, 18 sábado, 19 domingo, não, dia 18 que é sexta, 19 sábado, 20 domingo, 21. No dia 18 chega a carta nos habilitando a estar aqui de forma regular. Uau! Quando eu peguei aquilo na caixa dos Correios, eu chorei, lá tem um lago lá em casa, eu quis pular nesse lago para poder comemorar, peguei aquela carta. Né? Nós só tínhamos um carro na época, eu fui pegar a esposa no trabalho, deixei a carta no banco, ela pegou, abriu aquele aqui, meu Deus, deu certo e tal. Ligou para minha filha e falou, que dia que é o dia final mesmo? É dia 21, né? Mas tá bom, eu vou procurar um trabalho, porque eu sei que não vai dar certo. Não, você pode aplicar. Pode. Não acredito, deu certo e tal. Ou seja, ela fez 40 aplicações, foi aceita em 2 universidades. Uma na Pensilvânia, e uma aqui no estado da Flórida. E eu orando para ficar aqui na Flórida. Eu quero que fique porque aqui. Para que vai para longe, né? Aí escolheu ciências neurológicas. Aí no dia que ela pegou e fez a matrícula dela, que ela estava com o material lá, aí eu falei assim, você se lembra que há 4 anos atrás você falou para mim que você não poderia estudar aqui? Lembro. Aí eu falei, de quem que é a última palavra? A última palavra é de Deus. Então eu queria ouvir isso. Eu precisava, porque eu sabia que aquela experiência que ela estava tendo era uma experiência de fé.
E aí, se um dia ela tiver uma dificuldade, quando ela for mãe, quando ela for empresária, quando ela tiver uma dificuldade na família, ela vai falar assim, poxa, o meu pai falou um dia que a última palavra não era do juiz, não era do médico, não era da polícia, era de Deus. Isso é importante, Lúcio, para a gente, como pais, colocar esses valores. Olha, eu escuto o que você falou e eu viajei, tá? Confesso que eu fiquei visualizando desde o início a sua preocupação, consegui viver um pouquinho o que você falou. Então, pensa quantos pais estão na mesma situação, nessa expectativa. Alguns têm a expectativa, alguns não têm, mas é legal saber que você não desistiu. Né? E eu espero que todos que estão hoje escutando isso, olha que história linda de fé. Eu acho que, pensa, você assumiu um compromisso com a sua filha. Eu acho, assim, todos nós temos que cumprir. Mas quando você fala um compromisso desse, olha o tamanho da responsabilidade com a sua filha, olha, eu tenho certeza que foram 4 anos ali, ó. E teve coisas que eu não podia ter feito, que eu fiz, porque eu falei, poxa, eu não posso voltar com a minha palavra agora. Não. Senão, eu posso colocar um obstáculo muito grande para o futuro, porque ela vai falar, não, dependendo, tem certas lutas que eu não vou entrar, porque o meu pai um dia falou para mim que ia ser assim, e não foi. Mas eu tenho certeza que ela vai usar isso para a vida toda dela. Dá para ela usar isso em qualquer situação da vida dela. E a aplicação dela depois disso, porque ela começou, graças a Deus, ela foi aceita num college aqui, um college muito elitizado. Né? Os colegas são 50 etnias diferentes, é uma escola de referência em medicina aqui. Então, os colegas delas, todos vêm de famílias nobres de outros países para poder estudar aqui. Ela é meio que ali o menos favorecido daquela estrutura. No entanto, de todas essas turmas, em 2021, ela participou de um projeto, né, para o MIT, e nesse projeto tinham mais ou menos 60 a 70 mil aplicações. Eles separaram 6 vagas. E ela pegou e foi eleita por uma das vagas. Aí, nessa hora... Não tem como. Valeu a pena. Eu acho que foi o dia que eu mais chorei na minha vida, nesse período de América, que eu falei, poxa, tudo valeu a pena. Milton, acho que se nós formos continuar conversando, vai passar 1 hora, 2 horas. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos escutando. Sabe? Qual a direção que você daria para essas pessoas? Bem, você que está nos vendo agora, quando você começa um projeto, que seja um projeto de saída do seu trabalho atual para ir para outro, de mudança, você é CLT e agora que você quer ser um profissional liberal, você está trabalhando de funcionário, você quer ser empresário, uma mudança de país. É muito importante que você primeiro leia, converse com pessoas, viva a experiência de outras pessoas que já quebraram a cara, que tiveram problemas, que elas possam te dar boas sugestões. O Google está cheio de informação, mas nem toda informação do Google é informação boa. Tem muito achismo ali. Não existe hoje uma ferramenta de validação falando isso aqui é verdadeiro e aquilo ali é falso. Tanto que tem de fake news hoje. Então procure pessoas para poder conversar, porque todo planejamento, quando ele é bem embasado, você pode evitar problemas que eu tive, problemas que o Lúcio teve. Sim. Que em algum momento a gente teve uma expectativa, eu vou gastar tanto, você gasta mais. É igual construção, você entra com um valor e acaba gastando outro. E nunca se esqueça que a última palavra, ela é de Deus. Vão vir dificuldades, vão vir problemas, mas se você ficar firme nesse propósito, você pode ter certeza de que a sua história pode até demorar um pouco mais, mas é vitória. E para janeiro nós vamos voltar com muitas novidades. Eu estou pensando em trazer empreendedores, falar mais de negócios e até mesmo investir em algumas empresas. Então, aguardo vocês. E você que tem vontade de participar do nosso podcast, entre em contato conosco também. Abraço!